Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso assunto de doenças do sistema gastrointestinal. E hoje vamos conversar sobre as afecções hepáticas dos cães e dos gatos. Então, relembrando um pouquinho da anatomia, o fígado, ele é um órgão parenquimatoso formado por 4 lobos nos cães e suas subdivisões. Ele está localizado logo após o diafragma, com sua maior parte na região epigástrica direita do abdômen do cão e do gato. E a sua unidade funcional é o hepatócito, né? Então, os hepatócitos, eles são as células regentes do fígado que fazem e são responsáveis pela maioria das funções hepáticas, né? Além disso, a gente também tem a vesícula biliar, né, no centro dos lobos hepáticos, e ela armazena a bile, que é produzida pelo fígado, e essa bile é secretada, né, através dos ductos e canalículos biliares, que tem na região proximal aqui, próximo à vesícula biliar, na região hepática. E esses ductos e canalículos, eles se juntam e formam o ducto biliar comum, ou colédoco. E ele desemboca lá no duodeno proximal para auxiliar na digestão. Então, as afecções e os sinais clínicos, elas são um pouquinho diferentes nos cães e nos gatos. Então, nós iremos conversar sobre algumas doenças que são mais comuns nos cães e algumas que são mais comuns nos gatos, mas elas podem afetar tanto um quanto o outro da mesma forma. O fígado, ele é responsável pela maioria das funções metabólicas do organismo, né? Então, ele realiza metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas. Também auxilia na síntese das proteínas plasmáticas dos fatores de coagulação. Ele realiza a detoxificação e excreção de medicamentos, toxinas e metabólitos. Então, tudo que entra no organismo passa pelo fígado para ser metabolizado e detoxificado. Ele também é responsável pela formação e eliminação da bile, que auxilia na digestão. E ele também tem uma função de armazenamento de glicose na forma de glicogênio hepático para as situações em que forem necessárias. Ele tem essa reserva funcional energética. Então, o fígado ele compreende diversas funções e qualquer doença, né, relacionada com o fígado pode comprometer qualquer uma dessas funções, se não todas. É importante a gente conversar um pouquinho também sobre a circulação porta-hepática, né, que é uma circulação ali principalmente do fígado, que tem relação com a circulação sistêmica, tá? Então, a circulação porta-hepática, ela desvia o sangue venoso dos órgãos gastrointestinais e do baço para o fígado antes de retornar ao coração na circulação sistêmica. Então, a veia porta-hepática, ela é formada pela junção das veias mesentéricas cranial e caudal, né, recebendo a veia esplênica e a veia gastroduodenal, né, então, trazendo o sangue dos órgãos gastrointestinais. Então, esse sangue que veio dos órgãos gastrointestinais passa primeiro pelo fígado, sofre a detoxificação e metabolização do que for necessário para auxiliar na excreção, e só depois que ele retorna, então, pelas veias hepáticas, que desemboca na veia cava inferior e retorna ao coração. Então, o fígado ele recebe ao mesmo tempo sangue da artéria hepática, né, que vem lá de um ramo da aorta abdominal, e também da veia porta hepática ao mesmo tempo, né? Então, isso compreende uma grande circulação aqui na região hepática, que é responsável pela drenagem e aporte de todo o sistema gastrointestinal, tá? Então, qualquer alteração que acarrete em problema, em disfunção hepática, a gente pode ter uma consequência muito importante, que é a hipertensão portal. Então, a gente tem aqui a alteração da circulação porta-hepática e prejuízo de todo esse funcionamento importante aqui de drenagem e metabolização que vem do sangue, que vem do sistema gastrointestinal. Então, por conta, né, desse sistema interligado entre todos os órgãos da cavidade gastrointestinal, a gente tem uma ligação entre todos os órgãos do sistema gastrointestinal com o fígado. E isso gera
sinais clínicos muito variados da doença hepática, né? Então, o animal ele pode apresentar letargia, vômito, diarreia, poliúria, polidipsia, sinais extremamente inespecíficos e interligados por conta dessa interligação do sistema porta, né? Então, qualquer queixa do proprietário deve ser considerada. Por exemplo, ele não está se sentindo muito bem, né? O meu cão não está muito legal, né? Então, qualquer queixa deve ser considerada, porque pode estar relacionado com um problema hepático, né? O diagnóstico, na maioria das vezes, ele é muito desafiador, envolve essa associação de diversos exames complementares para conseguirmos chegar a um diagnóstico efetivo, né? E, além disso, o fígado ele possui uma reserva funcional dos seus hepatócitos, né? E que isso acarreta, né, com que o animal comece a apresentar sintomatologia clínica, né, de doença hepática somente quando a gente tiver menos de 80% dos hepatócitos funcionais. Então, na maioria das vezes, o diagnóstico é mais tardio, né, o diagnóstico das afecções hepáticas, porque a gente precisa ter um comprometimento de pelo menos 80% da unidade funcional do fígado para começarmos a ter sinais clínicos. E os sinais clínicos, eles dependem totalmente da gravidade da afecção hepática. Então, os sinais clínicos das hepatopatias, por eles serem extremamente subjetivos e serem diversos, a gente vai falar sobre eles, né, separadamente, para a gente não confundir. E depois, quando a gente conversar sobre as doenças, a gente vai conseguir ter um melhor entendimento, tá? Então, o aumento de volume abdominal é um sinal clínico muito comum no cão ou no gato com doença hepática, tá? O aumento de volume abdominal pode ser a queixa principal do tutor, então ele vai até a clínica, ele procura o veterinário, porque notou que o cão está tendo um aumento, ou o gato está tendo um aumento de volume abdominal, ou pode ser também um achado de exame físico, então acabou palpando a região abdominal e percebeu que tem ali uma organomegalia, né? Então, o aumento de volume abdominal na doença hepática pode ser decorrente da hepatomegalia, que é o aumento do órgão, né? Então, a hepatomegalia, ela ocorre quando o fígado está sofrendo alguma injúria, principalmente aguda, tá? Ela é mais comum em gatos, né? Mais visível em gatos, provavelmente por conta da silhueta deles, né? E cães, a gente tem mais comumente a diminuição do fígado, né? A microhepatia. Porque os cães, eles acabam tendo muita cirrose hepática, muita insuficiência hepática crônica que desenvolve cirrose, e a gente acaba tendo, então, a microhepatia, tá? A hepatomegalia, ela pode ser difusa, né? Então, todo o órgão, todos os lobos aumentados, e isso significa que o animal pode estar tendo doenças infiltrativas, como neoplasias, né? Então, o linfoma, mastocitoma, pode ser por acúmulo de gordura, então a gente vai ver que tem uma doença que é a lipidose hepática com acúmulo de gordura no fígado, que leva ao aumento, né? Mas também pode ser decorrente de outras alterações por acúmulo de gordura, ou congestão, como vocês já viram, né, no módulo de doenças do sistema cardíaco, a congestão hepática por insuficiência cardíaca congestiva direita, então leva ao aumento do órgão, né? Então, nesse caso, não relacionada diretamente com doença hepática. E quando a gente tem uma hepatomegalia focal, então apenas uma região hepática ou apenas um lobo afetado, a gente pensa em massas ou em tumores, aumentos de volume focais. A efusão abdominal, que é o acúmulo de líquido abdominal ou ascite, também é uma causa de aumento de volume abdominal em cães e cães e gatos com problemas hepáticos, né? Então, a ascite ela é mais comum de ocorrer em cães, né? E a ascite a gente sabe que além das doenças hepáticas, ela também pode ter outras causas, como por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, né? E diminuição do nível sérico das proteínas. Então, a hipoproteinemia acaba levando ela à diminuição da pressão oncótica, que é um dos fatores para ocorrer, então, o extravasamento de líquido pelos vasos, causando ascite, né? Então, precisa ter esse diferencial quando atender um cão apresentando ascite. A ascite, ela é causada, nos casos das hepatopatias, pela hipertensão da veia porta intrahepática, né? Então, como eu comentei anteriormente, a maioria das doenças do fígado leva à hipertensão da veia porta, e a gente tem, então,
por conta de diminuição da permeabilidade e aumento da pressão hidrostática, extravasamento de líquido para a cavidade abdominal. E o líquido, né, se a gente for coletar e mandar para análise, nós teremos um resultado de transudato ou um transudato modificado, ou seja, um líquido com baixa quantidade de proteína e baixa celularidade, né, que caracteriza, então, uma ascite característica de hepatopatia. E uma outra causa que leva ao aumento do volume abdominal é a hipotonia muscular, né? Então, a fraqueza muscular, perda de massa magra, né? E a hipotonia muscular, ela pode ocorrer decorrente de malnutrição severa, então um animal que não tem um aporte nutricional adequado, principalmente proteico, né? Pode ocorrer por cortisolemia, ou seja, aumento dos níveis séricos de cortisol, e essa cortisolemia ela pode ser endógena quando é do próprio organismo, no caso das doenças endócrinas, como o hiperadrenocorticismo, ou pode ser exógena pelo uso constante e prolongado de corticoide, né? Então, os corticoides são uma fonte exógena de cortisol, e o uso crônico acaba levando à cortisolemia, que leva à hipotonia muscular. Outro sinal clínico de doenças hepáticas, que não é tão comum, mas é muito importante, é a encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática ela é um distúrbio metabólico secundário, tá? Caracterizado por uma disfunção neurológica, né? Então, é uma síndrome secundária à hepatopatia que leva à disfunção neurológica, a gente já vai entender o porquê. Ela ocorre principalmente nos shunts portosistêmicos, que a gente vai abordar durante a aula, por conta da hepatite crônica ou cirrose hepática com perda funcional do fígado, ou os shunts adquiridos devido à hipertensão portal. Então, o que ocorre? O cão ou o gato, eles possuem uma dieta rica em proteínas, né? Então, a maioria das rações comerciais são ricas em proteínas, né? E eles também são carnívoros, né? A proteína ingerida no alimento, lá no intestino grosso, ela é convertida em amônia para depois ser metabolizada, né? Então, essa amônia que veio a partir da proteína lá na circulação porta, chega até o fígado e no fígado ela é convertida em ureia para poder ser excretada pelos rins. Quando nós temos um defeito no fígado ou um defeito, uma hipertensão portal importante, a gente não tem mais a funcionabilidade correta dessa conversão. Então, a amônia chega, mas ela não consegue ser convertida em ureia para ser excretada. E a amônia acaba se acumulando no sangue, né? Ela não é excretada, ela acumula no sangue. E ela é muito maléfica para um sistema em particular, que é o sistema nervoso central. A amônia ela causa uma intoxicação, tá? Então, é uma intoxicação neurológica e gera os sinais clínicos da encefalopatia hepática. Por isso que ela é considerada uma disfunção neurológica secundária a uma hepatopatia, por conta dessa falha na conversão da ureia, da amônia em ureia, porque o fígado ou a circulação porta estão comprometidos. Os sinais clínicos da encefalopatia hepática são vários, mas envolvem muitos sinais neurológicos. Então, mal-estar pós-prandial é aquele animal que acaba tendo mal-estar logo após come, né? Então, quando o animal come, tem um aporte enorme de proteína entrando e essa proteína ela não consegue ser convertida, então acumula muita amônia ao mesmo tempo e o animal acaba tendo mal-estar, podendo apresentar letargia, depressão, náusea. Alterações comportamentais, o animal ele acaba podendo parecer confuso ao proprietário, não responde direito aos chamados. O head pressing é uma alteração bem comum na encefalopatia hepática, que é esse distúrbio de pressionar a cabeça contra a parede. Andar em círculos, cegueira súbita, estupor, convulsões, são todos sintomas relacionados com encefalopatia hepática. Outro sinal clínico muito importante, muito frequente, causado pelas hepatopatias é a icterícia. Mas antes da gente falar sobre a icterícia, a gente precisa entender de onde que ela surge, né? Então, para isso, precisamos entender o ciclo da bilirrubina. A bilirrubina, ela é produzida normalmente no baço
quando o baço fagocita eritrócitos velhos, né? E a bilirrubina é um produto da degradação da hemácia, da hemoglobina. Isso é fisiológico, é normal, isso acontece todos os dias, o tempo todo. À medida que ela é produzida, ela também é excretada. Então, a bilirrubina, ela entra no sangue, vai até o fígado, né? E lá no fígado, ela é conjugada para poder ser excretada. Então, a bilirrubina conjugada, ela vai até a vesícula biliar e é excretada através da bile no intestino delgado, na forma de de estercobilina, perdão, e ela também é excretada na urina na forma de urobilina. Antes dela chegar no fígado e ser conjugada, ela é chamada de bilirrubina não conjugada ou indireta, e após é chamada de bilirrubina conjugada ou direta. A icterícia é quando a gente tem um aumento da bilirrubina no sangue, e ela pode ser tanto na fração não conjugada como conjugada. Então, se a gente tiver bilirrubina não conjugada aumentada, vai ter icterícia. E se a gente tiver bilirrubina conjugada aumentada, também vai ter. Agora, o que causa o aumento de cada uma difere, né? Então, o ideal é sempre a gente tentar descobrir qual fração da bilirrubina que está aumentada, né? Então, o animal que está ictérico, a gente precisa solicitar bilirrubina e as suas frações para descobrir qual está aumentada para poder chegar a um diagnóstico diferencial, né? Por exemplo, a icterícia pré-hepática é quando a gente tem um aumento da concentração de bilirrubina não conjugada no sangue. Então, ela é por um problema que está acontecendo lá no baço, né? Então, está tendo muita hemólise, por exemplo, muita destruição de hemácias por exemplo, um processo hematológico infeccioso e acaba tendo formação de muita bilirrubina não conjugada, né? Quando essa bilirrubina não conjugada em excesso chega ao fígado, ela é conjugada porque o fígado está legal, não é um problema hepático, mas ela é produzida também em grande quantidade. Mas à medida que ela vai sendo conjugada, ela também vai sendo excretada. Então, dependendo do momento, a gente pode ter bilirrubina conjugada normal ou aumentada. Então, icterícia pré-hepática, que não é por um problema no fígado, a gente tem aumento da bilirrubina não conjugada no sangue. Já quando a gente tem um problema hepático, que é o nosso caso, né, ou das vias biliares, ele não consegue mais fazer esse processo de conjugação, né? Então, esse é um dos pontos que é acometido quando a gente tem uma hepatopatia. Então, tá chegando bilirrubina não conjugada normalmente, mas essa bilirrubina não conjugada não está sendo conjugada. Então, a gente tem um acúmulo de bilirrubina não conjugada no sangue, e a bilirrubina conjugada vai estar diminuindo. Já no caso da bilirrubina, da icterícia pós-hepática, é um problema na via de saída da bilirrubina, que é lá a vesícula biliar, pela vesícula biliar. Então, a gente tem um problema muito comum, que é a colestase, quando a gente tem um defeito da vesícula biliar, um efeito e um acúmulo de bile, que pode ser por uma obstrução mecânica, principalmente, né? E essa bilirrubina conjugada, ela não consegue ser excretada. Então, nesse caso, a gente tem um aumento de bilirrubina conjugada e bilirrubina não conjugada normal. Tá? Então, é importante a gente sempre solicitar as frações da bilirrubina para tentar entender de onde que está vindo essa icterícia. E as que vão ser mais importantes para a gente aqui são as icterícias hepáticas e as icterícias pós-hepáticas. Então, aqui temos a ilustração do que é a icterícia, né? Que é o acúmulo da bilirrubina nos tecidos, né? Porque ela está acumulada no sangue por algum fator e ela acaba se acumulando no tecido. Porém, ela demora para se acumular e também demora para limpar, né? Então, não necessariamente todo animal doente vai ter icterícia e nem todo ictérico está doente. A gente pode ter a resolução da doença, da enfermidade, o animal já está estável, mas ele continua ictérico, porque a bilirrubina ela demora para sair. Mas se o animal está ictérico, com certeza alguma coisa ou está acontecendo ou aconteceu, tá? E a bilirrubinúria, que é a presença da bilirrubina em excesso na urina, ela pode aparecer antes da bilirrubinemia. Então, antes mesmo da gente ter um animal amarelo, a gente tem uma urina muito mais amarelada. Então, é comum o proprietário falar que a urina do seu animal está com um tom laranja fluorescente, né? Muito mais amarela do que o normal.
por conta, então, da bilirrubinúria. Então, é um sinal já precoce, mais precoce, de doença hepática. E com relação às cavidades, né, o primeiro local que a gente tem o acúmulo é no globo, na esclera, né, do globo ocular e também no palato, tá? Então é importante investigar a cavidade oral, principalmente nos gatos. O vômito também é um sinal clínico de hepatopatia e ele, infelizmente, é um sinal clínico de muitas afecções, né? Então, a gente não pode se ater somente a isso, mas ele é um sinal clínico. E por quê, né? Por que problemas hepáticos causam vômito? Então, aqui eu trouxe o esqueminha dos centros, né? Dos centros que acessam o vômito no animal, né? Do centro do vômito. Então, a presença de toxinas, drogas e uremia e as patologias do trato gastrointestinal, pâncreas, fígado e rins, que é tudo que acontece no fígado, então o fígado também, a gente tem o aumento dessas toxinas no sangue e uremia, porque o fígado não consegue fazer seu trabalho direito, tudo isso ativa o centro do vômito e o animal acaba tendo náusea e vômito, tá? A diarreia é muito comum em alterações hepáticas por conta de colestase. Então, quando a gente tem lá o impedimento da via de saída da bile, a gente tem menor quantidade de bile chegando no intestino delgado e a bile ela auxilia na digestão e, consequentemente, redução da digestão da gordura. E isso acaba levando à diarreia. Outra causa da diarreia, que não seja a colestase, é a hipertensão portal. Então, quando a gente tem um problema, uma hepatopatia que leva ao aumento da resistência no fluxo sanguíneo ali, hepático, por exemplo, congestão de vasos hepáticos, né? A gente tem, consequentemente, congestão dos vasos intestinais, e esses vasos estão mais congestos, consequentemente, menos absorção de água, aumenta o volume intraluminal e aumenta também a taxa de passagem do bolo fecal, gerando diarreia. Fezes alcoólicas também é um sinal clínico de hepatopatia, são as fezes com coloração mais acinzentada, e ela está relacionada com a obstrução total do ducto biliar. Então, não tem nada de bile chegando no intestino delgado, não tem digestão das gorduras, e o animal apresenta esteatorreia, que é a liberação da gordura direto nas fezes, dando essa característica, né, de fezes acinzentadas, porque não tem mais a bile, né? Então, lembra que a estercobilina, ela, que é o produto da bilirrubina que vem da bile, ela que dá a coloração natural das fezes. Então, fezes sem bile, fezes com coloração acidentada. Significa que está tendo um problema ali na via de saída. Mas uma outra doença que também pode causar isso é a insuficiência pancreática exócrina, que a gente vai conversar na próxima aula. Então, se o animal está ictérico e está apresentando fezes alcoólicas, é um diferencial importante. O animal com insuficiência pancreática exócrina não vai ter icterícia porque não é um problema hepático. Outros sinais clínicos de doenças hepáticas: intolerância anestésica. O fígado ele é o órgão que tem maior função metabólica e ele é o responsável por metabolizar todas as toxinas e fármacos que entram, inclusive os anestésicos. Para a gente ter uma boa anestesia, uma boa recuperação anestésica, precisamos ter um fígado bom, bem funcional. Então, animais com problemas hepáticos têm intolerância à anestesia. Apatia, redução de apetite, perda de peso, poliúria, polidipsia, coagulopatias por conta daquela função da síntese de fatores de coagulação pelo fígado, e a hipoglicemia, por conta também do fígado ser um dos responsáveis pela síntese da glicose. E o diagnóstico das hepatopatias? A gente tem muitos sinais clínicos diferentes ocorrendo geralmente ao mesmo tempo, e sinais clínicos muito específicos, o diagnóstico acaba sendo um desafio. Então, precisamos da maior associação possível de exames complementares para tentar chegar a um diagnóstico definitivo. O histórico e sinais clínicos é a base, então, da gente começar a ter o diagnóstico diferencial. Então, se atentar para aqueles sinais clínicos que a gente conversou agora há pouco. E os exames laboratoriais, principalmente bioquímica sérica com a dosagem das enzimas hepáticas, são cruciais para o diagnóstico. Quais são as enzimas hepáticas? A ALT, alanina aminotransferase, ela é hepatoespecífica e é uma enzima de extravasamento. Então, ela aumenta no sangue quando temos injúria direta do hepatócito. Ela avalia a extensão da lesão. Então, quanto mais ALT, quanto maior o nível de ALT, mais lesão de hepatócitos.
E a AST, ela não é hepatoespecífica, ela também aumenta com lesões musculares, por exemplo, porque ela também é sintetizada no músculo. Mas, no caso das doenças hepáticas, ela é importante para avaliar a gravidade da lesão. A AST ela tem uma meia-vida bem curta no sangue, de aproximadamente 12 horas. Então, ela aumenta e já some, né, em aproximadamente 12 horas. Então, se a gente dosar ela com mais frequência, por exemplo, a cada 12 horas, e ela continuar estando aumentada ou aumentar a cada dia, a gente sabe que é uma lesão mais grave. A ALT ela não tem uma meia-vida tão curta, ela tem uma meia-vida de mais ou menos 21 dias, né? Então, vai demorar 21 dias para aquela ALT desaparecer. Então, não adianta a gente ficar dosando a ALT todos os dias, que a gente não vai ter grandes respostas. A fosfatase alcalina, ela também ocorre, além de estar presente no fígado, ela também está presente em osteoblastos, epitélio intestinal, renal e placentário. Então, ela também pode aumentar em casos de lesões ósseas ou final de gestação. Ela não é completamente hepatoespecífica. Precisa ter a associação dela com outras enzimas aumentadas para dizer que é por conta do fígado. E ela extravasa quando a gente tem degeneração da membrana plasmática do hepatócito por colestase. Quando a gente tem a colestase, que é o aumento da bile na vesícula biliar por um problema de não drenagem da bile, a bile ela volta para os canalículos biliares lá no parênquima hepático e ela acaba entrando em contato direto com os hepatócitos. E os hepatócitos são muito sensíveis à bile, a bile acaba degenerando a membrana do hepatócito e acaba extravasando, então, a FA no sangue. Então, ela está relacionada com colestase. Além disso, outras causas de aumento da FA são alguns fármacos. O fenobarbital, por lesão direta do hepatócito, ou também o uso de corticoides, porque os corticoides eles produzem uma isoenzima da fosfatase alcalina, que acaba aumentando também por conta disso. Então, precisa ter esse cuidado. E a GGT, ela é hepatoespecífica em felinos e ela também extravasa em colestase. Ela tem a mesma característica da FA, né? Só que, diferentemente dos cães, ela é hepatoespecífica em felinos. Então, ela é muito utilizada para diagnóstico de doenças hepáticas em gatos. Outras provas, né, de exames laboratoriais de alterações hepáticas. Precisamos, então, nos atentar às provas de síntese ou metabolismo hepático, ou seja, solicitar aquilo que o fígado produz para saber como que está. Se o fígado está lesionado, ele vai ter perda da sua função. Então, tudo aquilo que ele produz e sintetiza vai estar diminuindo. Então, as globulinas e a albumina, né, quando a gente tiver inflamação do tecido hepático, a gente pode ter um aumento das globulinas no sangue. E a hipoalbuminemia, ela ocorre quando a gente tem em torno de 60% a 80% de perda funcional. Se a gente tiver se a gente tiver uma doença hepática associada com hipoalbuminemia, o prognóstico é um pouquinho pior. Os fatores de coagulação, eles também vão estar diminuídos no caso de doença hepática grave, então a gente vai ter, consequentemente, aumento do tempo de prototrombina e aumento do fibrinogênio. A amônia vai estar aumentada por conta da não biotransformação em ureia e ela pode ser afetada por outros fatores, como, por exemplo, dieta com alto nível proteico. A ureia e o colesterol são ambas sintetizadas pelo fígado e elas diminuem na insuficiência hepática, porque o fígado não consegue mais produzir adequadamente. E o colesterol ele também pode estar aumentado na colestase por conta da não digestão de gorduras. A glicose, ela também é sintetizada pelo fígado e a gente terá diminuição dela bem tardiamente, quando menos de 20% de função hepática estiver disponível. Então, se a gente tiver diminuição de todas essas enzimas, esses marcadores de síntese hepática, nós sabemos que estamos lidando com uma insuficiência hepática muito grave ou até mesmo uma cirrose. Provas de transporte e excreção hepática para saber como é que está ali o transporte, a excreção da bile no fígado. Então, a bilirrubina vai estar aumentada. Devemos, então, dosar a bilirrubina direta e indireta para saber a causa, né? Se ela é pré-hepática, hepática ou pós-hepática, como eu já conversei com vocês. E os ácidos biliares, eles são bem hepatoespecíficos, são muito sensíveis. Os ácidos biliares, eles são produzidos no fígado e excretados pela bile, para auxiliar na digestão lá no intestino delgado.
E depois disso, eles fazem recirculação pelo sistema porta-hepático e são utilizados novamente pelo fígado. Então, se a gente tiver um aumento dos níveis séricos dos ácidos biliares, a gente sabe que está tendo ali um desvio da circulação porta. Esses ácidos eles não estão recirculando. Então, ou a gente tem uma hipertensão portal muito importante, ou a gente tem os shunts, que é a formação de um desvio portosistêmico. Né? A gente não tem esses ácidos biliares recirculando. E daí eles aumentam no sangue. Outros exames para hepatopatia. Então, a urinálise, nós vamos ter presença de aumento dos níveis de bilirrubina na urina e a cristalúria. Então, a amônia, quando ela está acumulada no sangue, por conta daquele probleminha de não transformação em ureia, a gente tem a possibilidade de formação de cristais de biurato de amônia, que é eliminado na urina. Isso também ocorre nos shunts, né, quando a gente não tem essa recirculação. Com relação ao hemograma, a gente pode ter anemia, leucocitose, né, por inflamação, mas são achados muito inespecíficos. E na análise das fezes alcoólicas, né, com ausência da bile e presença de esteatorreia. A radiografia abdominal, ela é um exame muito subjetivo, mas a gente pode utilizar ela para avaliar como é que está o tamanho do parênquima hepático. Então, o fígado ele deve estar contido nos arcos costais, né? Se a gente tem uma passagem muito grande do fígado dos arcos costais, a gente tem indícios de hepatomegalia, assim como se a gente tiver muito pouco parênquima hepático ocupando os arcos costais, a gente pode ter, então, microhepatia. A ultrassonografia é um exame extremamente sensível para o diagnóstico das doenças hepáticas. Pelo ultrassom, conseguimos diferenciar alterações focais de alterações difusas do parênquima hepático, hepatopatias agudas de hepatopatias crônicas por conta das alterações de visualização de ecogenicidade, avaliação dos bordos hepáticos, da vesícula biliar, como é que está o fluxo da vesícula biliar, se tem estase biliar, presença de cálculos biliares ou obstrução, e a ecogenicidade do parênquima. Então, se a gente tiver um parênquima hepático mais hipoecóico, induz para a gente neoplasia, cirrose. Já se a gente tiver áreas hiperecóicas difusas pelo parênquima, a gente pode estar tratando de um caso de uma hepatite aguda, por exemplo. E já um caso de um hiperecóico difuso, então todo o parênquima é hiperecóico, a gente tem um diagnóstico diferencial importante de acúmulo de gordura hepática. E a tomografia é um exame mais sensível para diagnóstico dos shunts, dos desvios portosistêmicos intra ou extrahepático. Na maioria das vezes, para conseguirmos um diagnóstico definitivo das hepatopatias, precisamos da biópsia. Então, a biópsia ela é um exame complementar muito realizado quando a gente tem suspeita de hepatopatia, seja por hepatopatia crônica, cirrose ou neoplasia. A biópsia, ela nos dá o histopatológico, que dá o definitivo de como que tá os hepatócitos, né? E a gente consegue realizar essa biópsia pela via percutânea com a agulha Tricuti, que é uma agulha excelente para a realização da biópsia percutânea. A gente consegue atravessar a pele e chegar até o parênquima hepático e a gente coleta literalmente um pedaço do fígado sem precisar realizar uma laparotomia, por exemplo. E a citologia também muito realizada, principalmente guiada por ultrassom, só que a histopato ela é mais definitiva, né? A citologia te dá um caminho, mas a histopato ela é definitiva. Então, a primeira doença que a gente vai abordar é os desvios portosistêmicos, ou os shunt, né? Então, o desvio portosistêmico, ele acaba gerando um desvio do sangue, né? Que vem lá do trato gastrointestinal via circulação porta, que ele deveria passar pelo fígado para ser metabolizado. Quando a gente tem a presença de um shunt, um desvio portosistêmico, esse sangue ele é desviado totalmente do fígado, ele vai direto do sistema gastrointestinal para a circulação sistêmica, e aí a gente pode ter então um acúmulo de metabólitos no sangue. Os shunts eles podem ser intrahepático, então por dentro da cavidade hepática, mais comum em raças grandes, ou extrahepático, que é mais comum, principalmente em raças miniaturas, e ele é mais fácil de corrigir. E ele também pode ser congênito ou adquirido por cirrose hepática ou hipertensão portal, que é o que acaba a cirrose levando, né?
Então, a gente tem um aumento da pressão importante no sistema porta, que acaba formando um desvio. Os sinais clínicos, eles são muito importantes, os sinais de encefalopatia hepática. Por quê? Porque a gente tem um desvio de todos os metabólitos tóxicos direto para a circulação sanguínea. Então, a gente não está tendo nenhum tipo de metabolização, tem muito acúmulo de amônia e são muito tóxicos para o sistema nervoso central. Então, os principais sinais clínicos são os sinais clínicos de encefalopatia hepática. Mal-estar pós-prandial e vômito também é muito comum logo após a alimentação, por conta do acúmulo desses metabólitos. E o animal frequentemente tem retardo no crescimento e perda de peso, porque ele não utiliza adequadamente os minerais que ele ingere. O Yorkshire é uma raça extremamente predisposta aos shunts congênitos. O diagnóstico se baseia em exames de imagem, basicamente. A radiografia e a ultrassonografia, elas revelam microhepatia, porque o fígado ele acaba se tornando afuncional. E o ultrassom, ele é mais sensível, porque ele detecta o shunt através da coloração Doppler. Então, nós temos, a gente joga aqui o fluxo de cores na região da veia porta, e vemos um turbilhonamento sanguíneo, que não deveria ocorrer, dando para a gente a presença desse shunt, desse desvio. A tomografia é mais específica, ela consegue avaliar bem precisamente onde é que está esse desvio, como que ele está, qual o tamanho. Ela é muito importante para ser realizada no tratamento pré-cirúrgico, tá? Para saber qual é o tipo melhor de cirurgia que esse animal vai suportar. A dosagem de ácidos biliares, ela é bem sensível para o diagnóstico. É interessante a gente mensurar eles pré e pós-prandial. Como a gente não tem a recirculação hepática, os ácidos biliares eles se acumulam na circulação sanguínea. Então, se a gente dosar antes do animal se alimentar, eles podem estar normais, e após a alimentação a gente tem um pico muito grande desses ácidos biliares, porque eles não estão sendo desviados para o fígado. E a gente também pode ter a presença dos cristais de biurato de amônia na urina por conta do acúmulo de amônia na circulação sistêmica. O tratamento se baseia, o tratamento clínico, na verdade, ele se baseia no manejo da encefalopatia hepática e dos sinais clínicos, porque o tratamento definitivo ele é cirúrgico. Então, eu trouxe aqui o manejo da encefalopatia hepática, porque é muito importante a gente saber. Por mais que ela não seja tão comum na clínica, na rotina, é importante nós manejarmos adequadamente esses pacientes. Então, o principal pilar do manejo da encefalopatia hepática vai ser a dieta. A gente precisa restringir a proteína ou fornecer proteínas altamente digestíveis para esse animal. É um animal que ele já não está tendo facilidade, ele está tendo muita dificuldade, não está tendo, na verdade, a conversão da amônia em ureia. E temos um acúmulo importante de amônia no sangue. Então, a gente precisa restringir a fonte, né, para a gente ter uma diminuição desses níveis. E aqui opções de proteínas altamente digestíveis, como queijo cottage, tofu e ovo. A lactulose, né, que a gente tem aí a lactulona disponível na forma comercial, que é um fármaco, ela altera o pH intestinal. Lá no intestino ela acaba alterando o pH e aquelas bactérias elas reagem a isso e elas começam a converter amônia em amônio. E esse amônio ele é facilmente evacuado. Então, a gente acaba tendo aí uma diminuição dos níveis séricos de amônia. A lactulose, ou a lactulona, ela pode ser fornecida via enema, que tem uma alta... acaba tendo uma melhor resposta. O enema é de 24 a 48 horas no máximo, né? Apenas 2 dias. A dose é de 20 mg por quilo a cada 4 a 6 horas. Ou então, a administração por via oral do xarope de lactulona, na dose de 2,5 a 15 ml pela via oral, 3 vezes ao dia de uso contínuo até o desaparecimento dos sinais clínicos. A antibiótico terapia ela é importante porque daí os antibióticos eles vão reduzir o número de bactérias produtoras de amônia no intestino, que acabam sendo mais prejudiciais ainda para o quadro clínico. E as opções seriam o metronidazol, na dose de 7 mg por quilo, ou a neomicina, só que o metronidazol é mais utilizado. Controle das convulsões com benzodiazepínicos, fenobarbital, fluidoterapia e hospitalização para controlar esses sinais e poder fornecer um manejo mais adequado. E o tratamento cirúrgico, ele é o tratamento definitivo, como eu comentei com vocês, e ele é na base da utilização de um anel metálico constritor ou anel ameroide, que é colocado, então, sobre o defeito, sobre o desvio,
e ele ele acaba contraindo, né? E obstrui totalmente essa passagem e a gente não tem mais o desvio, né? O sangue acaba indo voltando para o fígado normalmente. A lipidose hepática é uma outra doença hepática extremamente comum, principalmente em gatos, né? Muito comum na rotina da medicina felina. Ela é causada pelo acúmulo de lipídio dentro dos hepatócitos, podendo conduzir a uma disfunção hepática grave ou até mesmo morte. É uma doença extremamente grave e complicada de se resolver. Ela é mais comum em animais de meia idade, né, e obesos, com histórico de anorexia. Por exemplo, é o gato que é gordinho, ele acaba comendo demais, mas ele fugiu de casa, ficou 2, 3 dias fora de casa sem se alimentar direito. Então, esse animal é muito propenso a desenvolver a lipidose hepática. E também animais que têm perda de peso de uma forma muito abrupta também acontece. Ela gera um desbalanço na entrada e saída dos lipídios no fígado, né? Por conta desse acúmulo de lipídio. Os hepatócitos, eles ficam cheios de gordura e vaporizados, eles não funcionam bem. Então, a gente tem essa perda dessa função. E ela pode culminar, então, em grave disfunção hepática e é muito comum em gatos. E os fatores de risco, obesidade e anorexia prolongada. Os sinais clínicos, eles são bem variados, né? Então, anorexia, depressão e vômito são animais que vomitam muito, eles têm muita náusea. A lipidose hepática, ela causa muita náusea e repulsa o alimento pelo animal, ele não quer saber de comer. Icterícia, por conta do mau funcionamento hepático, a gente não tem conjugação e a icterícia é muito frequente. Desidratação, porque o animal não consegue se alimentar e vomita bastante. Fraqueza muscular. Hepatomegalia, por conta do acúmulo de gordura no parênquima hepático. Colestase, por conta do mau funcionamento pelo acúmulo de gordura. E sinais de encefalopatia hepática também são muito comuns. Então, gatos apresentando esses sinais com lipidose hepática. Com relação ao diagnóstico, a gente tem então a realização de exames de imagem, ultrassom, a gente tem a presença de um fígado hiperecóico por conta do acúmulo de gordura. Então, aqui um fígado com acúmulo de gordura, ele fica com esse aspecto aumentado de tamanho, amarelado, alaranjado. E quando a gente realiza a biópsia, a gente tem então a visualização do infiltrado lipídico nos hepatócitos. Então, tudo isso daqui são vacúolos por acúmulo de gordura nos hepatócitos. Então, não tem como o hepatócito funcionar dessa forma. Hiperbilirrubinemia, então a gente tem aumentos de 0,9 a 19 nos valores de referência. A FA desses gatos vai estar de 0,5 até 65 vezes aumentada o valor de referência. A LT de 0,2 até 22 vezes aumentada e a ST de 0,2 até 43 vezes aumentada. A GGT, que eu tinha comentado com vocês que ela é hepatoespecífica em gatos, no caso da lipidose hepática, ela vai estar baixa ou normal. E isso vai diferenciar, então, da colangiohepatite. A colangiohepatite, sim, causa aumento expressivo da GGT. A anemia regenerativa pode estar presente e neutrofilia por conta da inflamação ali do fígado por conta do acúmulo de gordura. O tratamento, o pilar do tratamento da lipidose é a alimentação. E quanto antes a gente instituir a alimentação e melhor esse animal comer, melhor o prognóstico dele. Um animal com lipidose hepática que não come, você não dá o suporte alimentar que ele precisa, ele vai virar óbito. Então, a alimentação tem total fator prognóstico e terapêutico na doença. O ideal e o mais recomendado é fornecer alimentação via sondagem, seja nasogástrica ou esofágica, que é ainda melhor. Não pode, de jeito nenhum, ficar forçando alimento na boca do gato, porque ele já não está bem, está extremamente nauseado. Muitas vezes os protetores gástricos, os antieméticos, eles não têm uma eficácia muito boa na lipidose hepática. Então, você ficar forçando alimento vai criar muita repulsa pelo gato e depois ele não vai querer saber de comer nunca mais.
E esse alimento, ele tem que ter alto nível proteico. Então, o ideal é a gente fornecer em torno de 100 quilocalorias por quilo por dia, em 4 a 6 vezes durante 2 a 8 semanas, para a gente poder dar esse suporte que ele precisa e se recuperar. E daí, opções comerciais que a gente tem para fazer esse fornecimento energético seria o Nutralife ou o Recovery, que é excelente, os sachês da Recovery. O uso de estimulantes de apetite pode ajudar em casos mais leves, mas a gente precisa cuidar porque eles podem ser hepatotóxicos, tá? O ideal é a mirtazapina, na dose de 1,88 mg por gato CID a cada 48 horas, eles respondem muito bem. Ou a ciproheptadina, que é o Cobavital, 2 mg por gato BID. Manejo da encefalopatia hepática, que a gente já conversou nos slides anteriores. Fluidoterapia, então o animal que precisa ser internado, hospitalizado, ele fica bastante tempo internado, porque é uma doença que a gente tem uma demora realmente para a gente ter um sucesso, e infelizmente, em muitos casos a gente acaba perdendo. Uso de antiméticos, protetores gástricos, tentar aqui utilizar o Serene para tentar diminuir os vômitos e a náusea desses animais. E a S-adenosilmetionina, que é o SAMe, ele é um suplemento nutracêutico excelente. É um suplemento nutricional que ele auxilia na mobilização dos lipídios do fígado. Então, é um tratamento adjuvante que tende a funcionar muito bem. A dose é de 20 a 40 mg por quilo CID pela via oral. A colangite ou colangiohepatite, ela é a inflamação das vias biliares. Em alguns casos, essa inflamação ela pode se estender para o parênquima hepático, causando colangiohepatite, então inflamação das vias biliares e do fígado, né? Ela é mais comum em gatos do que em cães. Um diagnóstico diferencial importante é a lipidose. E ela pode ser de 3 tipos: a neutrofílica, a linfocítica ou a crônica, causada pela presença de vermes trematódeos nas vias biliares, principalmente o platinossomo, que vem lá da lagartixa. A tríade ferina nos gatos é muito comum de ocorrer em associação com a colangite e a colangiopatite. O que é a tríade? A tríade é a junção da colangite, inflamação das vias biliares, com a pancreatite e doença inflamatória intestinal. Por que isso acontece? Porque nos gatos, os ductos pancreático e o ducto biliar, eles se unem em um canal comum que desemboca no duodeno, diferentemente dos cães, que a gente tem um ducto para cada um. Então, quando a gente tem uma inflamação de qualquer um desses órgãos, seja do intestino delgado, do duodeno, da vesícula biliar ou do fígado, ou do pâncreas, a gente tem a inflamação ascendente por conta dessa união desse ducto que a gente tem, na maioria das vezes, a tríade, né? Uma leva a outra. Então, é muito comum gatos com colangite ou colangiopatite apresentarem também doença inflamatória intestinal e pancreatite junto, que caracteriza a tríade felina. A colangite do tipo neutrofílica, ela comete gatos ou cães, né, em média de 5 a 7 anos de idade, e ela é causada por uma infecção ascendente das vias biliares de uma origem no intestino delgado. Então, é aquele animal que tem uma infecção importante no intestino delgado, e essa infecção, essas bactérias acabam fazendo translocação pelas vias biliares e acabam infeccionando ali as vias biliares, causando a colangite e a colangiopatite. E na maioria das vezes a gente tem pancreatite associada, porque o pâncreas ele também acaba sofrendo por ser um órgão que está muito pertinho ali de tudo isso. A colangite linfocítica, ela comete animais um pouquinho mais idosos, em torno de 9 anos de idade, e os gatos persas são predispostos. Ela é caracterizada por ser progressiva e crônica, e ela, na maioria das vezes, culmina em cirrose hepática. Ela é caracterizada por um infiltrado inflamatório nas vias biliares, que gera um edema importante dessas vias e inflamação. Os sinais clínicos, eles são todos aqueles sinais de doenças hepáticas. Então, anorexia, vômito, perda de peso, icterícia. Febre pode estar presente na forma neutrofílica por conta da infecção bacteriana. O diagnóstico, ele se baseia, então, na dosagem das enzimas hepáticas, que vão estar aumentadas, principalmente a FA, porque ela aumenta muito em casos de colestase. A gente vai ter também, consequentemente, hiperbilirrubinemia e hiperbilirrubinúria, porque como está tendo inflamação das vias biliares, a gente
não tem, então, a excreção adequada. E o diagnóstico ultrassonográfico e realização de biópsia é o diagnóstico definitivo, principalmente da causa, para a gente poder diferenciar se é neutrofílico ou linfocítico. O tratamento é basicamente de suporte, então a fluidoterapia são animais que normalmente se apresentam muito desidratados, a colangite ou a colangiopatite, elas causam muito mal-estar e náusea e vômito, tá? A antibiótico-terapia, principalmente nos casos de colangite neutrofílica, por ascensão de bactérias, é interessante. Porém, o ideal é a gente se basear em cultura e antibiograma, tá? As associações comuns que a gente utiliza seria amoxicilina com clavulanato, ampicilina ou cefalotina associada ao metronidazol também para tentar conter aquela translocação bacteriana. E um tratamento um pouquinho mais prolongado, por pelo menos 4 a 6 semanas, para a gente poder ter uma resposta. O ácido ursodesoxicólico, que é o Ursacol, ele auxilia na drenagem da bile. E ele também modula a inflamação da mucosa da vesícula biliar. Então, ele é excelente em casos de colangite. A dose é 10 a 15 mg por quilo pela via oral CIT durante 30 dias. Mas tem que se ter um cuidado. A gente só pode usar o Ursacol quando a gente confirma que não tem obstrução da via biliar. Se a gente tiver obstrução da via biliar e a gente entrar com ácido ursodesoxicólico, a gente pode predispor aí uma ruptura da vesícula biliar e daí já é um problema muito mais grave. Aqui, como na lipidose hepática, o uso do SAMe, né, aquele nutracêutico que ajuda a controlar os sinais de colestase hepática também pode ser utilizado. E no caso da confirmação da presença do platinossomo, a gente utiliza então o praziquantel. A insuficiência hepática crônica, pessoal, ela é o quadro decorrente da progressão da persistência de uma doença ou agressão hepática. Então, qualquer uma dessas doenças que a gente conversou pode levar à insuficiência hepática crônica, assim como vários outros fatores decorrentes da vida do animal, né? Então, é um animal que fez uso de muitos fármacos contínuos, principalmente fármacos hepatotóxicos, como muitos antibióticos e anti-inflamatórios, principalmente corticoides. Então, a gente pode ter esse quadro. E os quadros de insuficiência hepática crônica, eles podem descompensar agudizando. Eu vou falar só da insuficiência hepática crônica, porque é muito difícil a gente ver um animal em insuficiência hepática aguda ou diagnosticar. Porque na maioria das vezes, como a gente tem aquele diagnóstico tardio, por perda de lesão e por perda funcional hepática, a gente tem então o diagnóstico nas fases mais crônicas da doença. Ela é muito mais comum também em cães do que em gatos, tá? Os sinais clínicos, eles são muito variados, então todos aqueles sinais clínicos que a gente comentou podem estar presentes. E o diagnóstico, ele também se baseia numa série de associações, e no caso da insuficiência hepática crônica e cirrose, a gente tem a redução de tudo que o fígado sintetiza, né? Então, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, hiperamonemia, porque ele não consegue mais converter amônia em ureia, hiperbilirrubinemia, a ureia pode estar diminuída. As enzimas hepáticas, nesse caso, elas podem estar normais ou até mesmo diminuídas por conta da perda funcional dos hepatócitos, então não tem mais hepatócito, não tem por que aumentar. Mas elas também podem estar aumentadas no caso da agudização da hepatopatia ou presença de colangite ou colestase. O ultrassom, ele revela sinais bem compatíveis, então a gente tem normalmente microhepatia, com presença de regiões nodulares, de nódulos de regeneração hepática, alterações de ecogenicidade difusa, então áreas mais hiperecóicas, áreas mais hipoecóicas, são sinais bem compatíveis de insuficiência hepática crônica. E o diagnóstico definitivo é pela biópsia, então, e visualização das alterações dos hepatócitos e perda da arquitetura funcional do fígado. O tratamento, ele é baseado, basicamente, em diminuir a progressão da doença da fibrose, controlar os sinais clínicos e tentar dar uma maior expectativa de vida para os animais, né? Então, a insuficiência hepática crônica, a gente não tem mais como salvar o fígado. Então, o que a gente quer é tentar dar uma melhor qualidade de vida para esse animal e diminuir a progressão.
E a gente precisa estar em constante acompanhamento desse animal, porque ela evolui para cirrose, daí o prognóstico é péssimo. Então, tratamento dos sintomas, então tudo que o animal estiver apresentando, nós iremos tratar. Manejo da encefalopatia hepática quando presente, manejo dietético, controle da ascite, controle da inflamação e fibrose do parênquima hepático e auxiliar a drenagem da bile são tópicos importantes do tratamento. Então, o manejo dietético, ele é bem interessante, porque como o fígado ele já está tendo muita dificuldade metabólica, a gente fornecer uma dieta mais altamente biológica e digestível vai ser melhor para ele. A gente não sobrecarrega o fígado. Então, é importante a gente fazer a hidratação correta nesse animal e repor potássio, glicose, tudo que ele tiver perdido. Dieta altamente calórica, então o animal ele deve consumir em torno de 60 a 100 quilocalorias por dia, para ele não precisar ficar usando suas reservas de glicogênio hepático. Dieta com restrição de proteínas e proteínas altamente digestíveis, as dietas em maior número, né, e menores quantidades. Ingredientes de alta digestibilidade e suplementação de vitamina B, E, C e K que auxiliam na regeneração hepática. O bom é que a gente tem disponível as rações comerciais, que acabam sendo uma junção de tudo isso. Então, as rações hepáticas são ótimas para pacientes com insuficiência hepática crônica, para o controle e o manejo em casa. Com relação ao manejo da CIT, o ideal é a gente drenar todo esse acúmulo de líquido. Então, realizar a abdominocentese da maneira mais estéril possível, para dar um alívio, né, na pressão e desconforto respiratório que a CIT causa. A redução do sódio na dieta, ela pode ajudar a evitar o acúmulo de líquido. Então, as dietas comerciais, elas já têm esse nível melhor de sódio. A espironolactona, apesar de ter um efeito diurético não tão potente, ela pode ajudar a reduzir a CIT. Depois a gente vai ver também que ela auxilia na fibrose, tá? Então, a espironolactona, ela ajuda diminuindo a fibrose hepática. E quando a CIT quando o animal tiver uma perda proteica muito importante, o ideal é a gente fazer transfusão de plasma ou colóides para tentar restabelecer a pressão oncótica desse animal e ele não acumular mais efusão abdominal. Para a gente modular a inflamação e a fibrose do fígado, a gente tem algumas tentativas. A prednisolona, ela é uso questionável, né? Então, dependendo do estágio da doença, ela pode ajudar. Então, se for uma insuficiência hepática que a gente está numa fase mais aguda, ela pode auxiliar. Cuidar sempre com a dose, porque o corticoide ele também acaba lesionando o fígado, né? Então, a dose inicial é de 2 mg por quilo, fazer uma ou duas vezes essa dose inicial, depois 1 mg por quilo durante uma semana e depois manter com uma dose bem baixinha, para tentar modular essa inflamação e evitar que ele se torne cirrótico. Mas só vai adiantar em casos bem agudos, que não é muito o caso. E aqui a gente tem então o uso do Ursacol para ajudar a drenagem da bile, né? Então o fígado afuncional, ele acaba tendo essa perda também na função biliar. SAMe e vitamina E ajudam também bastante, nutracêuticos que modulam muito a fibrose. E aqui a gente tem a inclusão da silimarina, que também é um nutracêutico e que também modula muito a inflamação. Ela ajuda a recuperar hepatócitos e recuperar o tecido fibrosado hepático. A dose ela é de 20 mg por quilo, uso pelo menos uns 30 dias também. Então, aqui novamente, né, a bibliografia recomendada. E eu trouxe dessa vez o consenso de 2019 sobre o diagnóstico e tratamento da hepatite crônica em cães, tá? Então, vale a pena a leitura para a gente ver o que tem de mais atual. É de 2019, bem atualzinho. Obrigada, pessoal, novamente, e até a próxima aula.